O relógio marcava 3h27 da madrugada, quando Leonardo empurrou a pilha de papéis para o lado e esfregou o rosto com as mãos trêmulas. O brilho azul da tela de seu computador refletia em seus olhos cansados, destacando as olheiras profundas que carregava como cicatrizes do tempo. Mais uma noite sem dormir, mais um dia se esvaindo em cálculos e hipóteses que pareciam conduzi-lo a becos sem saída. Mas ele não podia parar. Não agora. Havia-se passado 10 anos desde aquele dia. 10 anos desde que Clara havia partido, arrancada de sua vida por um erro que ele jamais conseguiu perdoar. Ele ainda se lembrava do som estridente dos freios, do vidro estilhaçando e do grito sufocado que nunca mais deixaria sua mente. Se tivesse chegado um minuto antes, se tivesse segurado sua mão por mais um instante, tudo teria sido diferente. Mas ele tinha um plano. O plano. Os jornais, os cientistas, até mesmo seus colegas de universidade riam de suas teorias, chamando-o de louco. O tempo é imutável, diziam. Mas Leonardo não acreditava nisso. Ele sabia que as leis da física poderiam ser dobradas, que as engrenagens do universo poderiam ser movidas da maneira certa se ele encontrasse a equação perfeita. E, naquela noite, tudo indicava que ele finalmente havia conseguido. No centro da sala, entre fios e telas piscando, a estrutura da máquina que vinha construindo reluzia sob a luz pálida do laboratório. O protótipo ainda parecia rudimentar, mas os cálculos não deixavam dúvidas. Ele tinha uma chance. Apenas uma. Com as mãos suadas, ele digitou a data, 10 anos atrás, um dia antes do acidente. Seu coração martelava no peito. Não havia garantia de que funcionaria. Não havia garantia de que ele voltaria. Mas havia algo que o impedia de hesitar, o olhar de Clara nos últimos instantes de vida, um olhar que ele precisava apagar do passado. Respirando fundo, Leonardo engoliu o medo e ativou a máquina. O mundo ao seu redor começou a se distorcer. O primeiro impacto foi o silêncio absoluto. Por um momento, Leonardo sentiu como se estivesse flutuando em um vazio infinito, sem som, sem forma, sem tempo. A sensação era como ser tragado para dentro de si mesmo, como se todas as fibras de seu corpo estivessem sendo desmanchadas e remontadas ao mesmo tempo. Então, tudo mudou. Seu corpo foi arremessado para frente, e o impacto contra o chão o fez arfar. O mundo ao seu redor voltou com uma brutalidade avassaladora. O cheiro de terra molhada, o vento frio da noite, as luzes distantes de uma cidade que parecia ao mesmo tempo familiar e estranha. Com o coração disparado, ele se forçou a levantar, a vista turva ajustando-se lentamente ao ambiente. Ele reconheceu as ruas quase de imediato. Estava de volta. 10 anos no passado. Leonardo respirou fundo, tentando conter a avalanche de emoções que o invadia. A teoria havia funcionado, mas agora vinha a parte mais difícil, impedir a tragédia sem ser notado. Ele precisava ser cauteloso. Qualquer interferência brusca poderia alterar o curso dos acontecimentos de forma irreversível. Ele olhou para o reflexo de uma vitrine próxima e sentiu um arrepio. Seu rosto parecia mais velho do que deveria para aquela época. Se alguém o reconhecesse. O laboratório onde ele trabalhava ficava a poucos quarteirões dali. Seu eu mais jovem provavelmente estava em casa com Clara, sem a menor ideia do que estava prestes a acontecer. O pensamento o fez cerrar os punhos. Ele queria correr até lá, abraçá-la, avisá-la. Mas não podia. Precisava ser racional. Um erro e tudo poderia ruir. Decidiu primeiro observar. Escondido nas sombras, viu quando Clara saiu do prédio, sorridente, seu cabelo castanho balançando sob a luz dos postes. Seu coração quase parou. Ela estava ali, viva. Cada célula de seu corpo gritava para correr até ela. Mas ele não podia. Ele seguiu seus passos de longe, o peso da responsabilidade esmagando seus ombros. A tragédia estava prestes a acontecer e ele tinha pouquíssimo tempo para mudar o destino. Então, sentiu um arrepio na nuca. Alguém estava observando. Leonardo paralisou. O instinto lhe dizia que não estava sozinho, que alguém o observava com a mesma intensidade com que ele seguia Clara. Seus músculos enrijeceram, e ele se forçou a manter a respiração sob controle. Qualquer movimento brusco poderia chamar atenção. Disfarçadamente, ele desviou o olhar da mulher que caminhava à sua frente e analisou os arredores. A rua estava relativamente vazia, exceto por algumas pessoas saindo de cafés e bares. Mas, à distância, sob a luz amarelada de um poste, um homem permanecia imóvel. Ele não parecia um transeunte comum. Ele estava olhando diretamente para Leonardo. Seu coração martelou no peito. Quem era aquele sujeito? Um agente do futuro. Alguém que, como ele, havia viajado no tempo.
Ou apenas um acaso estranho da vida? Leonardo não podia correr riscos. Fingiu ignorar a presença do homem e continuou andando, misturando-se aos pedestres na calçada. Mas o desconforto persistia, a sensação de ser seguido não desaparecia. Clara virou a esquina e, por reflexo, Leonardo acelerou o passo para não perdê-la de vista. Seu foco precisava estar nela. Se deixasse sua paranoia assumir o controle, perderia o motivo pelo qual estava ali. Salvar Clara. Ela parou diante de um pequeno café, abriu a porta e entrou. Aquela cena trouxe um nó na garganta de Leonardo. Ele se lembrava daquele lugar. Tantas noites os dois haviam passado ali, conversando sobre o futuro, sobre seus sonhos, sobre a vida que planejavam juntos. Ele quis entrar, sentar-se na mesa ao lado e escutar sua voz de perto. Mas sabia que não podia. Então, um movimento no reflexo da vitrine chamou sua atenção. O homem de antes estava ali, parado na calçada do outro lado da rua, ainda observando. Leonardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Definitivamente, aquilo não era coincidência. O estranho parecia hesitar por um segundo, como se ponderasse sobre algo. Então, deu um passo à frente. Leonardo soube, naquele instante, que estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Leonardo sentiu o corpo enrijecer enquanto o homem atravessava a rua em sua direção. Seu instinto gritava para correr, desaparecer antes que fosse tarde demais, mas algo manteve ali. O estranho não parecia agressivo, tampouco surpreso. Pelo contrário, ele carregava no olhar um misto de reconhecimento e urgência, como se já esperasse por aquele encontro. Quando finalmente parou diante dele, Leonardo notou os detalhes. Um homem na casa dos 40, cabelos escuros começando a mostrar sinais de envelhecimento, olhos fundos, como se também carregasse o peso de algo que o consumia. Você não deveria estar aqui, disse ele, sua voz baixa, firme. O coração de Leonardo acelerou. Ele sabia. Quem é você? Leonardo retrucou, tentando manter a compostura. O homem soltou um suspiro, lançando um olhar discreto para dentro do café, onde Clara sorria enquanto mexia no telefone. O mesmo sorriso que Leonardo tanto sonhava ver novamente. Eu sou como você, respondeu, voltando-se para ele. E sei exatamente o que você está tentando fazer. Leonardo sentiu um nó apertar sua garganta. Como assim? O homem hesitou por um instante, então tirou do bolso um pequeno caderno surrado e o entregou a Leonardo. Ele abriu na primeira página e, ao ver a caligrafia ali, seus pulmões pareceram esvaziar de uma só vez. Aquela era a sua escrita. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, o homem continuou. Você quer salvar Clara. Eu entendo. Mas se mudar o curso da história, as consequências serão maiores do que imagina. Leonardo apertou o caderno nas mãos, sentindo a cabeça girar. Não me importa o preço, disse ele. Se há uma chance, eu vou tomá-la. O homem fechou os olhos por um breve momento, como se já soubesse que aquela seria a resposta. Então, deu um passo para trás. Só me escute, sua voz soava quase como um sussurro. Se seguir por esse caminho, a tragédia pode mudar de forma, mas nunca desaparecerá. Antes que Leonardo pudesse reagir, o homem virou-se e desapareceu na multidão. Leonardo permaneceu ali, estático, o caderno tremendo em suas mãos. Ele tinha pouco tempo. E precisava decidir o que fazer. O caderno pesava nas mãos de Leonardo como se contivesse todas as respostas, e ao mesmo tempo, todas as maldições. O mundo ao seu redor parecia ter ficado em segundo plano, as vozes das pessoas nas mesas próximas, o tilintar de copos, os carros passando na rua. Nada mais importava. Ele folheou as páginas com dedos trêmulos. As anotações estavam escritas de forma apressada, mas eram inconfundíveis. Sua própria caligrafia. Fórmulas, cálculos temporais, possibilidades de desdobramento da linha do tempo. Tudo parecia indicar que ele já havia tentado aquilo antes. E falhado. O que mais o aterrorizou, no entanto, foi uma anotação no fim da página. Clara sempre morre. Não importa o que eu faça. Leonardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu estômago revirou, e por um instante ele quase perdeu o fôlego. Isso não podia ser verdade. Se aquilo fosse real, significava que ele já havia feito essa viagem antes. Várias vezes. E todas as suas tentativas haviam levado ao mesmo desfecho. O destino era mesmo uma prisão inquebrável. Ele estava condenado a assistir Clara morrer de novo, sem poder mudar nada. Seus olhos voltaram para o café. Clara ainda estava lá dentro, alheia a tudo, rindo enquanto escrevia algo no guardanapo à sua frente.
Leonardo precisou segurar o impulso de entrar, de avisá-la, de fazer algo diferente. Mas e se o homem estivesse certo? Se ele realmente estivesse preso em um ciclo infinito, mudar a estratégia seria a única saída. Mas como? Ele virou mais algumas páginas do caderno até encontrar um último aviso, escrito com traços trêmulos, como se tivesse sido rabiscado às pressas. A solução não é impedir o acidente. É entender por que ele acontece. Leonardo franziu a testa. Seu coração acelerou. Talvez ele estivesse tentando mudar a coisa errada o tempo todo. Talvez não fosse Clara que ele precisava salvar, mas sim a própria linha do tempo. E ele tinha muito pouco tempo para descobrir como. Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O caderno, agora em suas mãos, parecia mais pesado do que nunca, carregando com ele o fardo de uma escolha impossível. A resposta estava diante dele, mas ele não podia acreditar nela. Não podia aceitar. O acidente não era apenas um evento isolado. Era parte de algo muito maior, algo que ele mal conseguia compreender. Ele olhou uma última vez para Clara, agora levantando-se e saindo do café. Ele sabia que, naquele momento, ela estava prestes a se dirigir para o local onde o destino dela seria selado. A dor no peito de Leonardo se intensificou, mas, por algum motivo, ele se sentiu mais calmo. Talvez porque, pela primeira vez, ele estivesse começando a entender o que precisava ser feito. Atravessando a rua apressadamente, Leonardo guardou o caderno no bolso e seguiu Clara de longe. Ele sabia que não podia deixá-la sozinha, mas também sabia que interferir diretamente não seria a resposta. Ele não estava ali para mudar o acidente, mas para entender o que o causava. Ele começou a questionar o que realmente tinha acontecido naquele fatídico dia. O que seria, afinal, a chave para o erro que ele precisaria corrigir? Seria uma decisão tomada no calor do momento? Ou algo mais profundo? Talvez uma falha de comunicação? Um mal-entendido? Ou algo que estava além de seu controle? Enquanto refletia, os passos de Clara o guiavam para o mesmo local, o cruzamento onde a tragédia aconteceria. Ele parou a alguns metros de distância, observando cada movimento dela. O vento acariciava seu cabelo castanho, e o som das suas risadas ecoava suavemente no ar. Ela parecia feliz, nada sugerindo que aquele seria o último dia de sua vida. Era exatamente isso que ele precisava entender. Talvez, ao desvendar o que estava por trás daquele momento, aquele ponto de ruptura no tempo, Leonardo pudesse salvar Clara sem precisar alterar o curso natural das coisas. Talvez o segredo não estivesse em impedir o acidente, mas em compreender por que ele era inevitável. Foi então que ele ouviu o som familiar. O grito, o barulho das frenagens, o vidro estilhaçando. O acidente estava prestes a acontecer novamente. O pânico se apoderou de Leonardo, mas, desta vez, ele manteve a calma. Ele não correu para impedir o inevitável. Em vez disso, ele observou cada detalhe com uma nova perspectiva, uma perspectiva que ele nunca tivera antes. A chave estava ali, no momento exato, na interseção entre o passado e o futuro. E, pela primeira vez, Leonardo sentiu que poderia entender algo que nunca soubera. Ele não precisava impedir o acidente. Ele precisava entender o que aconteceria depois. O som do acidente foi ensurdecedor. O grito que se seguiu cortou o ar como uma lâmina, e Leonardo quase sentiu o impacto do vidro estilhaçando como se fosse com ele. Mas ele não correu. Não gritou. Não fez nada. Ele apenas observou. O carro havia derrapado na curva, colidindo com o poste com uma força devastadora. Clara estava ali, caída no asfalto, sua expressão já perdida para sempre, presa em uma eternidade que Leonardo tentava desesperadamente evitar. Era como se o tempo estivesse se repetindo, como um eco insuportável que ressoava nas profundezas de sua alma. Tudo acontecia exatamente como na primeira vez, mas algo dentro dele começava a mudar. O pânico deu lugar a uma sensação de compreensão, uma revelação sobre o que ele realmente precisava fazer. O caos se desenrolava à sua frente. As pessoas se aproximavam do local do acidente, gritando, tentando ajudar, mas o desespero de Leonardo consumia de uma forma ainda mais profunda. Ele não sabia se tinha coragem de se aproximar, de interferir, ou se simplesmente deveria deixar a tragédia seguir seu curso. Ele se abaixou, os joelhos batendo no chão frio enquanto observava a cena com um olhar distante. O tempo parecia correr de forma acelerada, mas, ao mesmo tempo, os detalhes ao seu redor se tornavam mais nítidos. Cada pedaço do vidro quebrado no chão, cada respiração desesperada das pessoas ao seu redor, o sangue escorrendo do corpo de Clara. Tudo parecia se arrastar no tempo, como se ele estivesse congelado entre duas realidades. Ele não sabia como,
mas uma parte dele entendia que precisava chegar até ela. Não para impedir sua morte, mas para perceber o que viria depois. O que poderia ser diferente se ele aceitasse o que aconteceu? O que ele poderia aprender sobre si mesmo, sobre o que de fato estava em jogo? O movimento ao redor dele parecia lento, uma distorção da realidade que só ele parecia perceber. Ele se aproximou do corpo de Clara, olhando para o rosto dela, agora pálido e imóvel. Ele não pôde evitar tocar sua mão, um gesto que ainda carregava a esperança de que havia algo que poderia ser feito. Mas no momento em que seus dedos tocaram a pele fria dela, uma sensação de vazio o invadiu. Não havia mais nada que ele pudesse fazer ali. O que restava era enfrentar o preço da verdade. Era isso. O acidente não era o problema. O problema era que ele ainda não havia entendido que o destino, em sua forma mais pura, não poderia ser alterado, não importando quantas vezes ele tentasse. Ele não poderia salvar Clara sem pagar um preço. E agora, o preço seria ele mesmo. O silêncio se estendeu por um tempo que pareceu interminável. Leonardo permaneceu ali, com as mãos tremendo enquanto ainda tocava a pele fria de Clara, sentindo a vida dela escorrer para longe. Era como se ele estivesse suspenso entre dois mundos, o passado, onde ele ainda poderia tentar salvar sua amada, e o futuro, onde ele já sabia que o sofrimento e a perda eram inevitáveis. Ele olhou para o céu, onde as estrelas começavam a brilhar timidamente, como se o universo estivesse tentando transmitir uma mensagem que ele não conseguia compreender. Ele já havia falhado. Não por sua falta de tentativa, mas porque, de alguma forma, ele agora sabia que a verdadeira tragédia não estava em salvar ou não salvar Clara. Estava em perceber que o tempo, em sua essência, era uma força maior do que ele. Os paramédicos chegaram, e as sirenes ecoaram pela rua, cortando o ar pesado. Mas Leonardo já não conseguia mais focar nos detalhes. Ele se levantou lentamente, o peso da decisão esmagando seus ombros. Ele sabia que nada mais poderia ser feito ali. Por um momento, ele pensou em sair correndo. Fugir para longe, tentar uma última tentativa para alterar o destino. Mas ele não fez. Algo segurava, como uma corda invisível, obrigando-o a parar e aceitar que, talvez, esse fosse o preço final de sua viagem no tempo, a aceitação da inevitabilidade. Ele não poderia mudar o curso dos acontecimentos. O que aconteceu, aconteceu por uma razão. No fundo de seu coração, ele finalmente entendeu a lição dolorosa. Ele não estava ali para salvar Clara, mas para viver com a perda, para aprender com ela e seguir em frente. O verdadeiro desafio de sua jornada não era alterar a história, mas aceitar o que ela lhe ensinou. Ele se afastou do corpo de Clara, o vazio consumindo-o. Ao olhar para ela pela última vez, algo dentro de si se despedaçou, mas ao mesmo tempo, algo foi libertado. Talvez fosse a dor de perder o amor de sua vida. Ou talvez fosse a consciência de que ele tinha feito tudo o que podia, até mesmo confrontando os limites do tempo, para preservar o que ele mais amava. Com os olhos marejados, Leonardo deu o último passo. Ele se afastou daquele momento, daquele lugar. O som das sirenes e o movimento das pessoas se tornaram um pano de fundo distante, quase inaudível. Ele sabia que sua jornada no tempo havia chegado ao fim. Não por não ter tentado, mas por ter aprendido que, talvez, a maior lição do tempo não seja alterar o que aconteceu, mas entender o que virá depois. E, com isso, aceitar que, mesmo diante do sofrimento, ainda há espaço para seguir em frente. Com o último olhar para a cidade que nunca mais seria a mesma para ele, Leonardo desapareceu na noite. O tempo seguiria seu curso. E ele, finalmente, estava pronto para aceitar seu lugar no fluxo implacável da história.